Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial integral 3, hoje vamos fazer algumas tarefas. Deixa eu levar isso aqui para o nosso trabalho. Ok. Vou colocar aqui o timbre certo. Então vamos lá, pessoal. Nossa terceira tarefa. Vou começar aqui com o primeiro exercício. Então, o primeiro exercício que ele pede é para você decidir se existe o plano tangente ao grafo da função f no ponto que é dado. Aí primeiro a gente decide se existe, né, pessoal? Caso esse plano exista, aí ele pede para que você determine a equação desse plano tangente. Eu coloco o plano, mas pode ser que a função tenha 3 variáveis, ou 4 variáveis, ou n variáveis. Aí vocês sabem. Se for uma função com 3 ou mais variáveis, esse plano vai virar um espaço, pessoal, certo? Só será plano tangente se a função for de 2 variáveis. Eu coloco o plano, mas fica subentendido que pode ser um espaço também. E a equação vocês sabem como que é dada. Então, só para diferenciar, caso apareça uma função de 3 variáveis, vocês vão saber, não é um plano que vai estar ali bonitinho, é um espaço. Mas não tem problema você chamar de plano, certo? Então, vamos para o item A. O item A, a função dada é a função 2x ao quadrado y. E o ponto que ele pede para que você decida se tem plano tangente ou não é o ponto 1, 1 e f de 1. É um ponto que está no gráfico dessa função, f de 1 e 1. Que ponto é esse, né, pessoal? O ponto 1 e f de 1 e 1. É o ponto 1, 1, 2. É o ponto 1, 1, 2 que está sobre o gráfico da função f. Então, o primeiro passo é você verificar se essa função admite um plano tangente. Como que eu verifico isso, pessoal? É verificando se a função é uma função diferenciável. É isso que temos que fazer. Verificar se a função é diferenciável, você já tem ferramentas para isso. Você tem a definição, que às vezes não é tão simples, dependendo da cara da função. Pode ser que não fique tão interessante você aplicar a definição. Tem o primeiro teorema, que é o da continuidade, que ele não serve para você dizer se a função é diferenciável, mas ele serve para você afirmar quando que a função não é diferenciável. E tem o que eu acho melhor, que é o teorema que garante que quando a função for de classe 1, então ela é diferenciável. E vocês sabem como verificar se uma função é de classe 1? Então vamos lá. Então temos que verificaremos se essa minha função ela é diferenciável no ponto 1, 1. Essa é a condição para que esse plano tangente exista, pessoal. E vamos lá. Não estou afim de aplicar a definição aí não, pessoal. Como a função é contínua no ponto 1, 1, eu não consigo concluir nada. Então essa é a primeira condição, né, pessoal? Poderia pegar esse resultado e trazer para cá, né? Deixa eu ver, vou pegar ele aqui. Vai dar. Deixa lá. Então vamos lá, pessoal. Então, como a função ela é contínua, nada podemos concluir, pessoal. Então
não consegui afirmar nada porque a função é contínua. Se ela não fosse contínua, aí de imediato eu concluiria que essa função não é diferenciável nesse ponto. O que eu vou fazer? Eu não estou a fim de aplicar a definição aqui não, pessoal. O que eu vou fazer é verificar se essa função é uma função de classe C1. Então, em seguida, verifique se ela é de classe C1. De fato, eu sei como calcular suas derivadas parciais. Isso eu já sei como fazer. Derivar parcialmente essa função em relação à variável x. Aí quando eu colocar aqui a variável xy, é porque eu vou olhar para essa função derivada parcial como uma função mesmo. Depois eu olho para ela aplicada ao ponto. A nossa função é a função 2x ao quadrado y. Então eu vou ter que derivar parcialmente em relação à variável x a função 2x ao quadrado y. Mas o que é derivar parcialmente essa função em relação à variável x? Você vai olhar para esse 2 aqui, para esse y como uma constante. Derivar uma constante vezes uma função que depende de x, você já sabe como fazer. Então essa aqui agora eu conheço, essa derivada. Ela é igual a 4xy. Isso aqui para um xy quaisquer, pessoal. Eu não apliquei o nosso ponto ainda. Agora sim, eu posso aplicar essa derivada parcial ao nosso ponto. Então, quando eu derivar parcialmente essa função em relação à variável x e eu aplicar ela ao ponto 1, isso aqui fornece... pessoal, nem precisa, né? Não precisa. Basta eu olhar para essa função, vejo que ela é contínua, não precisa nem olhar para o 1. Mas deixa, que eu vou utilizar ele depois, né? Deixa, vai me dar 4. Guardo essa informação. Derivo parcialmente essa função em relação à variável y, em um ponto xy qualquer. Isso aqui é eu derivar parcialmente em relação à variável y, a função 2x ao quadrado y. Como eu vou derivar parcialmente em relação a y, 2 e x ao quadrado são constantes. Então essa derivada é igual a 2x ao quadrado. Isso aqui vai me dizer que derivada parcial de f em relação à variável y no ponto 1, isso aqui é 2. Pessoal, quando você olhar para essa função derivada parcial, aqui ela apareceu em relação à variável x, é essa função aqui. Parcialmente em relação à variável y, é essa outra função aqui. Essa função e essa função são funções contínuas em todo o R2, pessoal. São funções contínuas em todo o R2. Então, como derivada parcial de f em relação à variável x, isso é um ponto xy qualquer. Derivada parcial de f em relação à variável y, isso é um ponto xy. Elas são contínuas. São contínuas em todo o R2, em particular, elas são contínuas no ponto 1. Então eu tenho que essa minha função, ela é uma função de classe C1 em R2, pessoal. Então, nossa função, ela é de classe C1 em R2. Como ela é de classe C1 em R2, qualquer ponto que você pegar em R2, essa função é diferenciável. Segue-se que essa nossa função ela é diferenciável no ponto 1. Ela é diferenciável em R2. Logo, para qualquer ponto que você pegar em R2,
garanto que existe o espaço tangente ou plano tangente. Isso aqui eu posso falar sem nenhum problema, pessoal. Existe o plano tangente ao gráfico da função f no ponto x, y e f de x, y. Ah, pessoal, essa nossa função, ela produz um gráfico suave. Esse gráfico não tem cantos ou bicos, não tem esse tipo de coisa não, certo? É um gráfico suave mesmo. Você pode passear sobre ele com um plano tangente, que ele sempre vai lhe dar um plano tangente. Guardem essa informação. Fechei aqui? Fechei não, né, pessoal? Fechei não porque eu preciso determinar quem é esse plano tangente a esse ponto aqui, ó, ponto 1, 1 e f de 1, 1. Então vamos determinar quem é esse plano tangente. Agora sim, podemos determinar quem é esse plano tangente, pessoal. Ah, pessoal, como é que essa conta é feita, pessoal? Como é que eu calculo a equação de um plano tangente? Ah, como é que ela é dada? Como é que é? Ela é... ah, como é que é a equação do plano tangente? Ela é É f de x, y menos x, a f no ponto. deixa eu escrever aqui. Ou seja, como é que é a equação? Esse é em z ou em xy? Xy, né? F de x, y ou z, né? Porque Pronto. neste caso f de x, y é a coordenada z. Vai ficar assim, né? Ou z ou f de xy, tanto faz. Não é, pessoal? Isso. Vamos lá, vai ficar o z menos. Menos o quê? O f no No ponto, né? ponto, ok. Que é igual A derivada parcial de x no ponto, no ponto, que multiplica x menos o ponto na coordenada x. aí mais derivada parcial de f em relação à variável y, também no ponto. Aí isso aqui multiplica y menos 1. Tá correto? Correto. É isso, né, pessoal? Então essa é a equação do nosso plano tangente. Se a função tivesse mais de duas variáveis, aí seria uma equação de um espaço tangente. Não seria um planozinho apenas não, pessoal. Porque aqui é um plano no sentido literal mesmo. Mas se aumentar a quantidade de variáveis, vira um espaço. Ah, pessoal, e agora? Essa informação aqui já temos. F de 1 é 2. Essa informação já temos. Acabei de fazer as continhas, eu não lembro, mas eu vou já olhar. Essa também eu já tenho, aí só é substituir. Ah, deixa eu voltar aqui para me ver quem é. Derivando em x, eu encontrei 4 no ponto 1, 1 e encontrei 2 no ponto 1, 1. Ah, pessoal, ficou legal. Eu trago para cá. Assim, eu vou ganhar aqui z menos 2 é igual a 4 que multiplica x menos 1 mais 2 que multiplica y menos 1. Onde o nosso plano tangente é o plano z igual a 4x mais 2y, vai ficar menos 4 menos 2, que dá menos 6, mais 2 dá menos 4. Ah, pessoal, essa continha tá certa, né? Essa aritmética aí. Então essa é a equação do nosso plano tangente.
qualquer vetor nesse plano aqui, pessoal, qualquer vetor mesmo nesse plano aqui, ele tem que ser tangente ao gráfico daquela função naquele ponto dado. Ou seja, qualquer vetor nesse plano tem que ser perpendicular ao vetor normal, a esse plano. É isso que tem que acontecer. É isso mesmo. Qualquer vetorzinho aí mesmo tem que satisfazer essa condição. No caso seria o gradiente. Correto. Vamos para o exercício número B. Para o exercício item B. Exercício B. Ele é análogo, vou deixar para vocês fazer, pessoal. Ele é análogo. Vou para o item C, que não é análogo, mas o B ele é análogo. Só as continhas que é um pouco mais complicado. Então deixa eu ver aqui o item C. Pessoal, a minha função agora é a função xy ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa imagem, se x e y1 é a origem, e ela tem imagem 0 se esse meu x e y é a origem. Aí eu pergunto, será que existe o plano tangente ao gráfico dessa função no ponto 0, 0 e f de 0, 0? Ou seja, na origem? Essa é a pergunta. Não sei, vamos verificar. Então, o que temos que fazer é verificar se essa função é uma função diferenciável, pessoal. Então, devemos verificar. Se essa função é diferenciável na origem. Eu não estou a fim de aplicar a definição aqui, pessoal. Então, vou começar fazendo um primeiro embate. Será que essa função é contínua na origem? Pessoal, ela é contínua na origem. Pois é, uma é limitada e a outra vai para zero. Como isso acontece, não tem graça, não posso fazer nada. Então, note que essa minha função ela é contínua na origem. Porque ela tem essa continuidade, não é, pessoal? Porque quando você aplicar o limite fazendo x e y se aproximarem da origem para essa nossa função, quando os pontos não são a origem, é exatamente nessa imagem aqui, é aqui que eu vou aplicar o limite, é próximo da origem, mas não na origem. Próximo da origem, que não é a origem, a função tem essa imagem aqui. Aí você pode quebrar esse limite em um limite de duas funções, a da função x vezes a função y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí vocês já conhecem esse limite, vocês sabem que essa função ela é limitada e essa função tem limite zero. Uma é limitada e a outra vai para zero, esse limite é zero. Só que como esse limite é zero, ele é exatamente a imagem da função no ponto que estamos estudando. Então essa função é contínua. Como ela é contínua, eu não posso concluir nada, pessoal, em relação à diferenciabilidade da função na origem. Não posso concluir nada. Daí, nada podemos concluir. Vamos para frente, eu ainda não quero aplicar a definição, pessoal. Então eu vou olhar para as derivadas parciais dessa função. Será que essas derivadas parciais existem na origem?
pessoal. Vamos calcular essa derivada parcial de um modo geral. Vamos ver logo se existe na origem, porque se não existir a gente nem continua. Vamos lá. Então, na origem, se eu quero calcular essa derivada parcial, tenho que aplicar a definição de derivada parcial, pessoal, não tem jeito. Então, vamos para o próximo passo. Para o próximo ataque, não é? O que é que vamos fazer? Vou calcular a derivada parcial de f em relação à variável x na origem. Se ela não existir, eu já paro a conta por aqui. Mas será que esse negócio existe, pessoal? Como eu estou derivando em relação à variável x, eu vou fazer x tender a zero. Aí aqui vai ficar a derivada parcial de f em relação à variável x no ponto x0 menos derivada parcial de f. Nada disso, pessoal. É f. Fica f de x0 menos f de 0, 0. Tudo isso aqui sobre x menos 0. Isso aqui é o limite. Quando x tende a 0, f de x0, a função produz qual imagem, pessoal? O y zerou, f de x0 é 0. Esse limite a gente já conhece ele. Vai ficar o limite de 0 sobre x, que esse limite é igual a 0. Então, existe. Vamos verificar se existe em relação à variável y, também na origem. Isso aqui é o limite. Quando y tende a 0, de f de 0y menos f de 0, 0. Tudo isso aqui sobre y menos 0. Isso ainda é o limite. Quando y tende a 0, f de 0y também produz a imagem 0, porque você vai acabar zerando o numerador. Denominador não, numerador sim. Então fica 0 sobre y, e esse limite também é igual a 0. Elas existem. O próximo passo é verificar se a função derivada parcial ela é contínua nesse ponto, 0, 0. Então, para isso, eu preciso da derivada parcial como uma função, não como um pontinho, como esse aqui, pessoal. Eu preciso dela como uma função, tanto em relação a x como em relação a y, para que eu possa verificar a sua continuidade. Então, vamos lá. Deixa eu calcular a derivada parcial de f em relação à variável x em um ponto xy qualquer, diferente da origem. Aqui, pessoal, é você derivar parcialmente em relação à variável x a função x y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui eu posso aplicar a regra do quociente. Derivando o numerador em relação a x, fica y ao quadrado, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado, menos o produto do numerador com a derivada parcial do nosso denominador em relação à variável x, que é 2x. Tudo isso aqui, pessoal, está sobre o nosso denominador ao quadrado. Vai ficar tudo isso aqui, eu vou olhar para x ao quadrado mais y ao quadrado. Ajeitando a continha, fica y ao quadrado, x ao quadrado, menos 2y ao quadrado, x ao quadrado. Então, vai ficar y elevado a 4 menos x ao quadrado, y ao quadrado. Tudo isso aqui sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui eu estou considerando x e y diferente da origem, pessoal. É isso que eu estou fazendo.
Ah, pessoal, com isso eu vou ganhar uma função. Agora eu tenho uma função. Não, vamos fazer para y também. Depois a gente volta para cá. Deixa tudo feitinho, né? Depois a gente vai só organizar. Pronto. Vou derivar parcialmente em relação à variável y no ponto xy. Aí eu derivar esse quociente em relação à variável y. É isso aqui. Vocês sabem como derivar uma função como essa? É a derivada do quociente. Derivei o numerador em relação à variável y. Eu obtenho 2xy, que multiplica o nosso denominador, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, menos o produto do nosso numerador, vezes a derivada parcial em relação à variável y do nosso denominador, que é 2y. Tudo isso aqui sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Ah, pessoal, organizando isso aqui, deixa me ver o que dá para fazer. X, x o que? Não é x sozinho, com y3 vai aparecer, vai. Então vai ficar 2x. 2x, 2x3, y, aí mais 2x y elevado a 3. É isso mesmo. Xy elevado a 3. Dá até para melhorar isso aqui, pessoal? Dá. Tudo isso aqui sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Não, mas não dá. Não dá. Vai ficar desse jeito mesmo. Aí com isso eu ganhei duas novas funções, pessoal. Com isso eu ganhei duas novas funções. Ou seja, eu ganhei a função derivada parcial. Deixa eu colocar aqui, pessoal, que esse x e y, ele é diferente da origem. Tem que colocar isso aqui. Ok. Eu ganhei duas novas funções. Quem é essa função? É a função derivada parcial primeira de f em relação à variável x, que ela possui essa imagem aqui. Deixa eu decorar essa imagem. Y4 menos x ao quadrado, y ao quadrado. Y4 menos x ao quadrado, y ao quadrado. Tudo isso aqui sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, se x e y é diferente da origem e ela possui imagem zero, exatamente quando esse x e y é a origem, pessoal. Essa é a primeira função que eu ganhei. A segunda função que eu ganhei partindo daquela função que eu tinha foi a função derivada parcial primeira de f em relação à variável y para esses pontos x e y. E essas imagens, agora eu conheço elas porque as continhas foram feitas e aqui estão. 2x3. Professor, Professor, aí não ficaria 2x a terceira y, não? exatamente. Aonde é? Aqui? Isso. Aqui mesmo, né? Sim. É 2x. porque surgiriam dois elementos opostos. 2x, y elevado a 3. Eu não consigo ver. Vamos lá. Onde é, pessoal? Aqui, né? Isso. Ali, 2xy vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Ficaria 2x3y mais 2xy3. Aí ficaria menos 2xy3. Seria isso? Aí cancelariam os dois com sinais opostos. Ficaria só 2x3y. Porque aqui tem um 2 também, né, pessoal? É verdade. Tá correto, pessoal. Aqui tem um 2. Não, tá certo. Aqui vai desaparecer. Vai ficar 2x. 2xy
3 menos 2x, correto, y3. Isso aqui some, pessoal. Então a continha ficou só isso aqui. É correto, pessoal. Isso desaparece. Vamos voltar para lá. Aí eu vou levar essa informação para lá. Deixa eu decorar ela. 2x3y. Ela é igual a 2. Opa. Ela é igual a 2x3y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, se esse meu xy é diferente da origem. E a imagem é zero, porque acabamos de fazer essa continha também, se o x e y é a origem, pessoal. Então agora eu vou olhar para essas funções. Aí eu tenho que ver se essas funções são contínuas na origem. Porque percebam, se não for a origem, observem isso, pessoal. Se não for a origem, essa função ela é contínua e essa função ela é contínua para os pontos diferentes da origem. Na origem eu não posso concluir isso ainda não. Eu tenho que olhar para o limite dessa minha função quando x e y tende a 0, 0. E tenho que olhar para o limite dessa função quando x e y tende a 0, 0. Fiquem atentos a essa construção. Vamos lá. Eu vou escrever aqui, nos pontos diferentes da origem, que já fica guardado. Então, nos pontos x e y que não são a origem, eu já tenho o quê? A derivada parcial de f em relação à variável x e a derivada parcial de f em relação à variável y, elas já são contínuas, pessoal. Logo, é derivável para esses pontos. Logo, a minha função f de x, y, ela é derivável ou diferenciável, não tem problema. Derivável, tá certo. Derivável. Em qualquer x e y que não seja a origem. Para esses pontos, eu posso falar em espaço em plano tangente sem nenhuma dificuldade. Agora eu tenho que olhar para a origem. Agora, quando eu olhar para x e y sendo exatamente a origem, o que temos, pessoal? Eu tenho que olhar para a continuidade, mas eu tenho que aplicar limite, não tem jeito. Eu vou aplicar limite a essa função, fazendo x e y se aproximarem da origem. Deixa eu decorar ela. y4 menos x ao quadrado, y ao quadrado. Então, o limite quando x e y se aproximam da origem, da derivada parcial de f em relação à variável x, é eu aplicar limite, fazendo x e y se aproximarem da origem, da função y4 menos x ao quadrado, y ao quadrado. Deixa eu conferir, que eu já esqueci. Correto? Tudo isso aqui, pessoal, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. É aqui que eu vou aplicar limite. Pessoal, para onde que esse limite vai? E agora? Será que essa função possui limite? Eita, pessoal. Será que o outro está mais fácil? Ou está mais difícil? Eita, essas contas ficaram difíceis agora. Esse limite vai para onde? Professor, se só colocar no numerador o y ao quadrado em evidência, a y ao quadrado ele vai a zero, e a outra função acho que vai ser ilimitada. Vamos ver.
Vamos ver, pessoal. Tem que pedir outra página, que não vai mais. Isso aqui passa a ser o limite quando x e y se aproximam da origem. Aqui de y ao quadrado, que multiplica y ao quadrado menos x ao quadrado. Tudo isso aqui sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Ainda está ao quadrado. Como é que eu limito esse negócio, pessoal? Dá para limitar? Se eu quebrasse em duas, ficaria melhor. Ficaria x T4. Esse limite parece que não existe, não é, pessoal? Vamos pedir outra página para fazer essas contas. Se aqui não desce mais não, tem que pedir outra. Essa daqui, se for... pessoal, esse limite não vai existir não. Vou pedir outra página. Vamos decorar isso aqui. Vamos decorar. Então vai ficar limite quando x e y se aproximam da origem de y4 menos x ao quadrado y ao quadrado. Tudo isso aqui sobre x ao quadrado mais y ao quadrado ao quadrado. Aí, pessoal, como é que eu calculo esse limite, rapaz? Tínhamos feito a decomposição, não é isso? O limite quando x e y se aproximam da origem. Aí aqui ficou y elevado a 4 vezes y ao quadrado menos x ao quadrado. Tudo isso aqui sobre x ao quadrado mais y ao quadrado ao quadrado. Pessoal, fica 4. Se a gente se aproximar da origem, pessoal, com a reta T0, esse limite vai para 0. Agora, se nos aproximarmos da origem com a reta 0t, esse limite está indo para 1, não é verdade? Vamos fazer. Tome as seguintes curvas. Eu vou tomar a curva gama t, que é a curva T0, e vou tomar a curva beta t, que é a curva 0t. Vamos ver se está certo, pessoal. Essas curvas passam pela origem. Elas passam pela origem. E o limite quando t tende a 0 para essas curvas é exatamente a origem. Daí, pessoal, quando eu faço a composição da derivada parcial de f em relação à variável x com a curva gama t, isso vai para onde, pessoal? T 0, eu zero todo mundo. Denominador não zero, numerador zerou, porque o y é 0. Isso aqui é 0, o que implica que o limite... Eu estou olhando para cá, pessoal. Essa composição eu apliquei aqui. Essa composição aqui, certo? Eu apliquei ela exatamente aqui. Vocês observem aí direitinho. Então o limite quando t tende a 0 para essa composição é 0. Agora eu olho para a composição dessa derivada parcial em relação à variável x com a curva beta t. Quando eu faço isso, vamos ver o que acontece. O y é 0 e o x é t. Então
Não, o x é 0 e o y é t. Ficou t, vai para 0 também, né, pessoal? Pois esse limite existe. Professor, Oi, eu não posso argumentar que a diferença entre y ao quadrado e x ao quadrado vai ser sempre menor que a soma, ainda mais ao quadrado, deixa eu mas escrever aqui. seria limitado. Deixa eu escrever aqui. Y ao quadrado menos x ao quadrado é menor ou igual do que x ao quadrado mais y ao quadrado, não é isso? Isso. Ah, isso é verdade. Próximo da origem. Esses valores bem pequenos. Vai ser a raiz y ao quadrado mais menos x ao quadrado. Ah, se você tomar... Aí esse limite existiria, não é isso? Professor, mas um limite dá 0 e o outro limite dá 1. Essa curva beta T. Esse daqui é y4, pessoal. Atrapalha tudo. Se fosse y ao quadrado, ficaria fácil. Como é que é, pessoal? Esse limite vai para onde? Mas ele é y ao quadrado mesmo, não? É y ao quadrado aí, não é a quarta não, professor. É Ao ao quadrado quadrado? da evidência. É, É, o senhor Pessoal, tirou. então tá errado aqui a escrita, não é? Aqui é ao quadrado. É isso? É, Isso. tá correto, pessoal. Aqui é y4. Y ao quadrado mesmo. É y ao quadrado, pessoal. Pessoal, se for y ao quadrado, aí muda tudo. y4, coloquei y ao quadrado em evidência, que multiplica y ao quadrado menos x ao quadrado. Agora, se eu olhar para a composição com a curva beta ela zera o x, zerou esse. Quando ela zerar o x, aqui vai ficar t elevado a 4 sobre t elevado a 4, é 1. Então esse limite, quando t tende a zero, da derivada parcial de f em relação à variável x com essa composição, ele é 1. E esses limites são diferentes, pessoal. Então, como esses limites são diferentes, essa minha função não tem limite quando eu me aproximar da origem. Então, eu posso concluir que a função derivada parcial em relação à variável x, ela não é contínua na origem. Logo, essa minha função não pode ser diferenciável na origem, pessoal. Se eu só concluir aqui, Lucas, eu volto para lá. Portanto, derivada parcial de f em relação à variável x, ela não é contínua na origem, logo não é diferenciável. Nesse ponto apenas, pessoal. Então, assim, eu não posso falar nesse nosso espaço tangente, ou nesse plano tangente. Assim, não existe o plano tangente, pessoal. Nesse ponto. professor, no caso, não há necessidade de calcular em relação a y, é isso? Não precisa, porque falhou aqui. Aí, se não tivesse falhado, eu teria que ir para y. Beleza. Beleza? Aí aqui, não é, Lucas? Você queria saber se esse negócio é limitado. Eita, Lucas, você me pegou agora, esse negócio tá difícil. Como é que eu faço essa conta, meu Deus? Como é que eu vejo se isso limita ou não? Vamos ter que desenvolver tudo isso aqui. Ficaria y4, x4, eu passo para cá, fica na raiz. Se está dentro da raiz, é menor do que ele ao quadrado. Ok? Mas isso vai ser verdade. Mas não pode ser verdade, porque isso aqui seria zero. Esse limite iria para onde, pessoal? Se eu quebrasse aqui, uma expressão ficaria y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, y4. Ela seria
limitada, né, pessoal? E a outra ficaria negativa. Professor, Ué, não poderia dividir esse produto, ou essa fração, por duas frações, por exemplo, ali onde está y ao quadrado menos x ao quadrado sobre o quadrado da soma dos quadrados, não x poderia poderia dividir em duas frações que são limitadas. dividir por x ao quadrado mais y ao quadrado sobre... Não, seria tipo ali mesmo no limite, na equação original, onde tem y ao quadrado vezes isso. Ah, Você não poderia dividir isso aí, sendo como y, que multiplica y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, sim, menos x ao quadrado sobre sim, duas frações diferentes, a subtração de duas frações. sim, sim. Aí essas duas sendo limitadas, elas poderiam também gerar É, uma aham, diferença limitada. é. Só que eu tô na dúvida se isso aqui é limitado, essa expressão aqui, ó. Por exemplo, y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado próximo de zero. Essa é a nossa questão. Ah, será que isso é limitado próximo de zero, pessoal? Fica x4, x4, que próximo de zero, por exemplo, se você Eu pegar... creio, professor, talvez isso também possa ser igual a y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. E como a equação é limitada ao quadrado, talvez também seja limitado. Não, calma aí, deixa eu entender. Isso aqui seria igual a... Y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo ao quadrado. Ah, entendi isso aqui, não é? Entendi. Isso. Ah, isso aqui é ao quadrado. Pois é, mas aqui não é limitada essa daqui. Porque aqui é limitada essa daqui, ó. Essa é limitada. Agora essa daqui eu não garanto, não. Ah, sim. É esse o problema. Porque ah, se você fixar o x igual a zero e variar só o y, por exemplo, fixa o zero e olha só para o y. O que acontece? Próximo, eu ganho que y próximo de zero, pessoal, eu ganho que y é menor do que y ao quadrado. Próximo de zero, não é verdade? Ou é o contrário? Fica um meio, um quarto. É assim, y ao quadrado é menor do que y, é isso? Próximo de zero? Isso. Um quarto é menor do que um meio. Aí quando eu dividir todo mundo por y, vai ficar maior do que 1. Ou melhor, dividir todo mundo por y ao quadrado. Vai ficar... Não dá para limitar. Ela vai ficar maior do que 1. E menor do que alguma coisa, mas eu não consigo controlar ela. O mesmo raciocínio vai valer para cá, pessoal. Vai valer para cá, o mesmo raciocínio. Com isso você fecha que ela não pode ser limitada. Agora, se eu conseguisse argumentar melhor isso aqui, né, pessoal, para não ficar desse jeito. Ah, mas não estou conseguindo. Como é que eu argumento isso melhor? Como é que eu faço esse negócio para ficar mais claro? Como é que é? Bom, vamos lá. Sei lá, y está entre 0 e 1. Se isso aqui acontece, então eu ganho o quê? Isso aqui ainda é verdade, e eu ganho que y ao quadrado é menor do que y. Aí quando eu olhar para o inverso multiplicativo, eu vou ganhar que, quando eu dividir todo mundo por y ao quadrado, que é diferente de zero, eu vou ganhar que 1 é menor do que y sobre y ao quadrado. Isso aqui vai acontecer. Então eu tenho que essa expressão ela pode ser maior do que 1, mas eu não consegui limitar ela aqui por alguma coisa, por um m. Porque se eu limitar ela aqui por um m, eu tenho que considerar esses meus y menores do que m vezes y ao quadrado.
tenho que fazer isso, mas para esse meu y ser menor do que m vezes y ao quadrado, pessoal, quando é que isso vai acontecer? Isso acontecendo, eu vou ganhar que m vezes y ao quadrado é menor do que m vezes y, que é menor do que m ao quadrado vezes y. M menos m é maior do que zero. Para encontrar esse m aqui é mais trabalhoso, para encontrar esse m. Isso eu estou fazendo fixando x igual a zero, pessoal. Foi isso que eu fiz. E estou olhando só para cá. Eu teria que encontrar esse m que tornasse essa conta verdadeira. Como é que ficaria isso? Ficaria que... pessoal, mas fica mais fácil aqui, é impossível de acontecer. Por quê? Porque quando você olhar para o limite da função y tendendo a zero, porque esses y são próximos de zero, de y sobre y ao quadrado, é o limite quando y tende a zero da função 1 sobre y. E esse limite ele não é limitado, pessoal. Esse limite Vai aqui pro ele infinito. explode. Ele vai para o infinito, esse limite aqui, pessoal. Ele explode. Eu não posso fazer isso aqui não. Esse m não existe, pessoal. Próximo de zero não. Então isso aqui falha. Como isso aqui falha, eu consigo concluir que isso aqui não vai acontecer. Não. Que isso aqui não é limitado. Se isso aqui não é limitado, ele ao quadrado também não pode ser limitado. Então isso aqui não é limitado, pessoal. Então esse limite, quando eu multiplicar por zero, não vai para zero. A mesma coisa eu posso fazer para x ao quadrado, mesmo raciocínio. Também não é limitado. Provavelmente esse limite ele vai dar ou indeterminação ou vai para infinito. É isso que vai acontecer. Eita, pessoal, vocês tiraram meu couro, viu? Nossa senhora. Mas assim que é bom, bora pra frente. Bora pra frente, pessoal? Aí, pessoal, aqui nesse item D, façam só uma correção, porque eu coloquei 0, 0 e f de 0, 0 para vocês. Mas é 0, 1, f de 0, 1. É a mesma função, só que o ponto agora é outro, certo? E ficou fácil de fazer essa conta, porque as contas já foram feitas no exercício anterior. Essa função ela é classe C1 para esses pontos. Deixa eu olhar o chat. Não. Professor, Oi, diga, Douglas. tem como o senhor voltar no exercício anterior rapidinho? Vamos lá. E se no lugar de tentar limitar, eu estou falando do que está circulado aí de branco ali em cima. Essa aqui, né? Isso. Se em vez de tentar limitar o lado direito, tentasse limitar o y ao quadrado ali, bota no denominador para baixo dele. Deixa eu entender. Calma aí, deixa eu entender. É olhar pra cá, aí eu faria o quê? Colocaria esse y ao quadrado. Botava o denominador embaixo dele e deixava do outro lado o y ao quadrado menos x ao quadrado. Diga aí, Douglas, como é que ficaria? Ficaria Ficaria o limite, né, de y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo ao quadrado. Aí vezes y ao quadrado menos x ao quadrado. Vezes y ao quadrado menos x ao quadrado. Ok, desse jeito. Isso, aí no caso tentaria mostrar que o limitado é essa parte esquerda e tentar mostrar que o direito vai para zero. Pois é, mas a gente vai cair nesse mesmo problema aqui, Douglas. Porque essa expressão aqui, essa mesma aqui. Não, o y é ao quadrado, o y de cima é ao quadrado. Pois é, mas o que fizemos aqui, nós só reescrevemos. Eu não sei quem foi que deu a ideia, mas alguém deu a ideia, a gente reescreveu. Essa expressão aqui, essa bem aqui, A verdade. Aí no caso, se fosse o y à quarta, né, aí talvez daria certo. É diferente. Pessoal, esse negócio aqui é bem complicadinho. Mas foi bom, foi um exercício interessante.
Interessante mesmo, pessoal. Então, essa função, pessoal, provavelmente ela vai ter um pontinho lá na origem que vai fazer um bico, ou ela vai ter uma alta interseção, ela vai ser um negócio ruim que não dá para você pegar e passar um plano tangente à origem nesse ponto, a origem a esse gráfico não, pessoal, não tem como. Um plano tangente ao gráfico na origem, não tem como. É bem chatinho, é um gráfico bem feio. Para representar as coisas só dá se tirar a origem. Se não tirar a origem fica muito ruim de trabalhar com esse ponto, pessoal. Então não é uma função boa na origem essa função aqui. Só que se eu considerar esse exemplo e considerar o ponto 0,1 e f de 0,1, já é o contrário, ela é muito boa. Porque a função é de classe 1 se eu retiro a origem. Como ela é de classe 1, as contas já foram feitas, pessoal, anteriormente. Não precisa fazer mais. Como ela é de classe 1, não, 0,0 não, nada disso. Ela é de classe 1 na origem, em R2 sem a origem. Eu penso uma coisa, escrevo outra. Então é diferenciado, pessoal. Então f ela é diferenciável. Como ela é diferenciável em 0,1, eu garanto que existe esse plano tangente ao gráfico dessa função nesse pontinho aqui. Então daí existe o plano tangente ao gráfico da função no ponto 0,1 f de 0,1. Agora é só escrever esse plano, pessoal. Eu preciso calcular as derivadas parciais dessa função nesse ponto, mas eu já fiz algumas continhas. Deixa eu ver se eu lembro. Então, note aqui. Deixa eu ver se eu recordo. Derivar parcialmente essa função em relação à variável x no ponto 0,1 é você olhar para aquela função que estávamos trabalhando com ela agora há pouco, essa daqui, substituir o x por 0, pessoal, vai ficar y4 sobre y4, que é 1. Isso aqui é igual a 1. E derivar parcialmente essa função em relação à variável y no ponto 0,1. Quem é a derivada parcial de f em relação a y? É a y... é a 2x3y... 2x3y, 2x3y, 2x3y. Já é zero, não, professor? Porque Então, o como denominador, nosso x o numerador vai ser vai zero. zerar, pessoal. Zerou. Então eu escrevo aqui. Aí agora ficou fácil. Faltou o f de 0,1. O f de 0,1 é quanto? Eu esqueci quem é a função. É 0, né, pessoal? O f de 0,1. A função está aqui em cima. F de 0,1 é 0. Está aqui. Então, assim, eu conheço quem é esse plano. É z menos 0, que é igual a 1, que multiplica x menos 0, mais 0, que multiplica y menos 1. Isso aqui é igual a... Igual não, isso aqui implica que z é igual a x. É esse o plano. Z igual a x. Só isso mesmo, pessoal. Não tem mais nada. F de 0,1 é 0, correto? Dá 0. Dá 0, não tem mais nada. Z igual a x.
É o plano Z igual a x. Tá aqui, aqui. Basicamente são um conjunto de retas, todas no plano XY. Não, no Professor, XZ. Oi. teria como você explicar como é que você arranjou a equação da linha anterior? Essa daqui Justamente. foi daqui, ó. Deixa eu recapitular. No primeiro exercício. Tá aqui, ó. Cadê? Ela ficou bem clara que tá aqui, pessoal. Essa equação aqui. Essa é a equação do plano tangente ou espaço tangente. É z menos f no ponto que estamos considerando, que é igual à derivada parcial da função no ponto que estamos considerando, que multiplica x menos 1, mais derivada parcial de f em relação à variável y no ponto 1, 1, vezes y menos 1. Esse ponto 1, 1 aqui é o ponto que estamos considerando. Lá, eu vou trocar esse ponto 1, 1 por 0, 1. Esse ponto 1, 1 por 0, 1. Esse ponto 1, 1 por 0, 1. É isso mesmo que vamos fazer. Aí vamos levar para lá, pessoal. Quando eu levar para lá, vai ficar desta forma aqui. Nosso f de 0, 1. Quando x for 0, a imagem e o y for 1, a imagem desse negócio é 0. Trago para cá. Derivei parcialmente a função f em relação à variável x no ponto 0, 1. Eu apliquei aqui 0, 1, o x0 e o y1. Ficou y4 sobre y4, ficou 1 sobre 1, que dá 1. Substituir aqui. Aí x menos 0, que é o pontinho que estamos considerando, mais derivei parcialmente essa função em relação à variável y no ponto 0, 1. Cadê a continha, pessoal? Tá aqui. Lá o ponto é 0, 1. Então é x igual a 0, y igual a 1. Não, dá 0, correto. Fechou? Trago para cá, que multiplica y menos 1. Então no final das contas ficou só z igual a x. Isso aqui vai nos dar o nosso plano tangente. É isso mesmo. O y não vai influenciar em nada, pessoal. Vai ficar só no plano xz. Só lá. Então guarda essas informações, pessoal. Vamos para o outro exercício. Exercício número 2. O vetor gradiente. Determine o vetor gradiente para as seguintes funções. Em seguida, interprete geometricamente esse vetor gradiente, pessoal. Vamos para o item A. O item A, a nossa função é a função x ao quadrado menos y ao quadrado. É essa função aqui mesmo, pessoal. O que foi que eu disse a vocês? Pessoal, se a função for uma função diferenciável, foi isso mesmo. Se a função for diferenciável, você vai olhar para as curvas de nível dessa função, ou para o conjunto de nível dessa função. O vetor gradiente ele tem que ser tangente a esse conjunto de nível, pessoal. Então, como a função é diferenciável, eu não vou fazer a continha aqui não, mas ela é diferenciável, certo? Eu não vou fazer a continha. Então, como essa f de xy ela é diferenciável, então eu ganho que o gradiente dessa minha função ele é perpendicular ao conjunto de nível C. Aí esse C aqui é um qualquer que está na imagem, certo? Então o que eu vou fazer? Olhar para esse conjunto de nível. Então daí
Daí não. Note que quando eu olhar para esse conjunto de nível C, é a mesma coisa que olhar para x ao quadrado menos y ao quadrado igual a c. O que isso fornece, pessoal? Isso aqui vai fornecer hipérboles. É isso mesmo. Isso aqui vai fornecer hipérboles. Então, isso aqui no plano XY são hipérboles. Então, vamos olhar para o plano XY, porque isso aqui vai fornecer hipérboles. Isso aqui nos fornece. Aqui eu tenho o plano. E elas são como, né, pessoal? Eu fixo o x, levo o y para lá. Onde é que estão essas hipérboles, né, pessoal? Elas podem aparecer como parábolas no eixo, tocando com vértice no eixo x e no eixo y, não é isso? Depende de como consideramos esse negócio. Não é, pessoal? Aqui eu tenho y, aqui eu tenho x, aqui eu tenho uma origem. Se o c for igual a zero, meu primeiro pontinho é a origem. Se o c for igual a zero, aqui eu tenho... Não, mas dá outras opções também, né, pessoal? Dá um 1. Não é só o zero, não. Dá o quê? Dá várias coisas. Não é só o zero, não, porque é negativo. Então, vamos lá. Se você, sei lá, considerou x ao quadrado igual a c mais y ao quadrado. Se você olhar para aí, isso aqui fornece o quê, né, pessoal? São hipérboles no eixo do x. É isso mesmo. Você vai ganhar em termos do seno hiperbólico e do cosseno hiperbólico. Isso aqui vai coincidir com o gráfico. Com a curva dada por seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Elas vão estar aqui, pessoal. É isso mesmo. Elas vão fazer isso aqui. Serão hipérboles aqui. É aqui que elas vão aparecer. Assim, assim, assim e assim. Só que eu já sei que aqui são curvas de nível. Eu já sei que o gradiente ele tem que ser perpendicular a essas curvas de nível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse gradiente ao ponto que eu estou considerando. Então, se você considerar, por exemplo, ponto 0, 0, o gradiente é 0? Não sei quem é o gradiente ainda, né? Vamos ver quem é o gradiente. O que temos? O gradiente da minha função. Ele será 2x e menos 2y. Esse é o gradiente. Então, você vai olhar para esses vetores aqui, 2x e menos 2y. Eles serão vetores aplicados ao ponto. Vamos ver. Por exemplo, pessoal, se você considerar o ponto 1, 1. Ponto 1, 1. É esse pontinho aqui. Bem aqui. Para esse pontinho 1, 1, eu obtenho que o gradiente é igual a 2 e menos 2. Então, eu vou obter que o gradiente é 2, aqui 1, 2 e menos 2. Menos 1, menos 2. Bem aqui. Esse seria o gradiente. Esse seria o gradiente. Só que esse gradiente tem que ser aplicado a esse pontinho aqui, pessoal. O ponto 1, 1. Que é o ponto que estamos considerando. É aqui que eu tenho que aplicar ele. Então, eu vou pegar esse vetor e vou aplicar ele exatamente aqui. Seria esse vetor aqui. Seria esse. Só que como eu tenho que aplicar ele no ponto, porque ele tem que ser perpendicular ao conjunto de nível, então eu não aplico ele aqui. Eu apago isso aqui e vou aplicar ele aqui, pessoal.
Então ele vem para cá. Ele vem para cá e aqui tem que passar uma hipérbole dessa. Não tem jeito. Isso aqui tem que passar uma hipérbole como essa. Então ela vai passar aqui. Eu não sei muito bem como é que ela vai ficar, mas ela vai passar. Não ficou bem legal, né, pessoal? Ficou feio. Não ficou, mas ela vai ter que passar. Então eu vou preencher esse negócio com gradientes como esse. Então agora eu já conheço, eu sei que são coisas assim, não é, pessoal? Os nossos gradientes serão coisas assim. Eles vão se comportar dessa forma aqui, pessoal. Aí o tamanho não está 100%, porque é só um esboço. Se fosse em um ponto específico, até que teríamos que ver o tamanho direitinho como esse aqui. Mas como não é um ponto específico, é um ponto XY qualquer, eles vão ficar desse jeito, pessoal. Assim que nossos gradientes vão se comportar, eles vão ser tangentes, eles vão ser normais às nossas hipérboles. O que significa isso? Se você pegar qualquer coisa tangente, qualquer coisa mesmo que você considerar tangente a essas hipérboles, como um vetorzinho como esse, eles têm que fazer um ângulo de 90 graus, eles devem ser ortogonais, pessoal, nesse ponto. Esses aqui são coisas que são tangentes às hipérboles, elas têm que ser ortogonais. Só aqui que não ficou legal, né, pessoal? Ficou meio feio aí. Tinha que passar a hipérbole mais pra lá pra poder ficar legal. Não ficou legal, mas ia ficar desse jeito aqui. Então aqui são coisas que são ortogonais, são os gradientes, são ortogonais às hipérboles, porque quando eu considero qualquer coisa que é tangente às hipérboles, ela deve fazer um ângulo de 90 graus com esses gradientes. Então eu represento os nossos gradientes. Desse jeito, pessoal. Isso para o item A. Vamos para o item B. O item B, pessoal, aqui não é só AX mais B. Coloquei mais alguma coisa, então vai ficar muito simples. Aqui é AX mais BY, pessoal. Senão fica bem fácil. Fica trivial. É AX mais BY. Então essa função também é uma função diferenciável. Como essa função é diferenciável, então como essa minha função ela é uma função diferenciável, eu não vou fazer as continhas para ver que ela é diferenciável. Então eu já ganho que o gradiente dessa minha função ele tem que ser perpendicular ao conjunto de nível C para essas funções. Mas que é esse conjunto de nível, pessoal? Então o que temos? Então temos que esses conjuntos de níveis, quando eu olhar para AX mais BY igual a C, pessoal, quem são esses conjuntos de níveis, pessoal? Aqui são retas no plano XY, são retas, elas passam pela origem, todas não todas que passam pela origem, mas algumas sim passam pela origem. Isso aqui são retas.
Isso aqui são retas no plano XY. Vamos montar esse plano XY. São retas. Aqui eu tenho X. Aqui eu tenho Y. Aqui é a origem. Então essas curvas de níveis são retas. Tem alguma que vai passar pela origem? Tem. Então vamos considerar uma passando pela origem. As demais eu não sei por onde passam. Vamos mudar a cor. As demais eu não sei por onde passam, mas são retas. Essas são as curvas de nível. Então, deixa eu escrever aqui. Aqui eu estou olhando para f de x, y igual a c. Ah, como eu já sei que o gradiente ele tem que ser ortogonal a essas curvas de nível, é que ficou fácil para identificar quem são esses gradientes, né, pessoal? Então, os gradientes serão coisas assim. Nossa. Esses nossos gradientes serão isso aqui. Ou isso aqui. Ou isso aqui. Eu não sei o tamanho porque depende de onde você está aplicando. Ou isso aqui. Ou isso aqui. Então, os nossos gradientes serão esses vetorzinhos aqui em vermelho, pessoal. Porque você já conhece como é que é a geometria desse negócio. Aqui é gradiente, é gradiente, é gradiente também. Aqui. Eles são perpendiculares a essas curvas de nível. Então, esses em vermelho são os gradientes. E isso é o que acontece. Vamos para o item C. Essa função também é uma função diferenciável. Agora ela é uma função de 3 variáveis. Ela é diferenciável. Daí, pessoal, eu já sei como é que se comporta esse gradiente. Daí, o gradiente dessa minha função, ele é ortogonal a esses conjuntos de nível C, que agora não é mais uma curva, mas é um conjunto mesmo que mora em R3. O que temos, pessoal? Quando você olhar para esses conjuntos de nível, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a c, isso aqui produz esferas de centro na origem e raio raiz de c. Então aqui são esferas. Elas moram em R3. É aqui onde elas moram. Vou fazer primeiro a esfera, depois eu faço o espaço onde ela mora, pessoal. Então, começando fazendo a esfera, deixa eu pegar aqui. Vamos fazer primeiro essas esferas. Ok. Aí eu complemento. Fecho ela aqui. Aqui são nossas curvas de nível, que agora não são mais curvas, são conjuntos de nível mesmo. Eu disse isso a vocês. Passando pela origem com raio raiz de C, pessoal. Então, esses são os nossos conjuntos de nível. Eu tenho o eixo X,
o eixo Y, o eixo Z, e aqui é a nossa origem. Como eu sei que o gradiente ele tem que ser perpendicular a essas curvas de nível, eu vou escrever assim, f de x, y, z igual a c, são curvas de nível. Como o gradiente ele é perpendicular, eu já sei o que vai acontecer. Que você pode pegar alguma coisa que é tangente ao gráfico dessa função, em um pontinho que você pode escolher, como esse aqui, isso é tangente. Isso em amarelo é tangente, pessoal. Se isso em amarelo é tangente ao gráfico dessa minha... Não ao gráfico necessariamente, né? É tangente essa minha superfície de nível, esse é meu conjunto de nível, então o que é ortogonal a ela é o que fura isso aqui. Então vou colocar isso aqui em vermelho. Então o que for tangente, o que for normal a isso aqui é gradiente. Então por sua vez isso aqui é o nosso vetor gradiente, pessoal. O item D é análogo a esse aqui, pessoal, o item D, certo? Então o gradiente se comporta dessa forma. E aqui onde eu estou aplicando o gradiente é exatamente no ponto x, y, z. Ele é aplicado no ponto mesmo, pessoal. Porque esse vetor poderia sair da origem, mas não vai sair da origem, porque eu disse a vocês, o gradiente eu aplico no ponto onde eu estou considerando, não é na origem. Ele é um vetor que sai da origem, mas eu pego ele, tiro da origem e levo para lá. É isso que eu faço. Vamos para o terceiro exercício. Decida se existe a derivada direcional da função f no ponto dado na direção do vetor u. Caso afirmativo, calcule essa derivada direcional. Então vamos para cá. Aqui no item A, nossa função é a função f de xy igual a x sobre y. O ponto considerado é o ponto 1, 2. A direção do vetor é o vetor unitário 1 sobre raiz de 2 que multiplica 1, 1. Aí eu quero saber se existe derivada direcional. Você pode tratar disso aqui por limite, aplicando diretamente o limite que nos dá a definição. Ou então você pode ver se essa função é uma função diferenciável, porque nesse caso, se a função for diferenciável, a derivada direcional ela vai existir. E você sabe como calcular isso sem recorrer ao limite, pessoal. Então são duas opções. Eu vou fazer olhando para a função sendo uma função diferenciável. Então vamos lá. Como é que eu escrevo isso? Verifiquemos. Se essa nossa função ela é diferenciável. Lembrando que vocês podem fazer por limite. Não está errado não, pessoal. Fica ao critério de vocês. Então, de fato, essa função ela é contínua no ponto 1, 2. Eu não posso afirmar nada. Eu vou direto para verificar se essa minha função é de classe 1. Eu derivo ela parcialmente em relação à variável x em um ponto xy qualquer. Quando eu calcular essa derivada, isso aqui será igual em relação a x, vai ficar 1 sobre y ao quadrado. É isso mesmo, pessoal. Aqui fica 0. Quando eu derivar o nosso denominador, não altera nada. Pessoal, isso aqui eu vou ganhar que a derivada parcial de f em relação à variável x no ponto 1, 2. Isso aqui é igual a 1 quarto.
E mais, isso aqui ela é contínua se esse meu y não é a origem. Aí eu escrevo assim, pessoal. Isso aqui. Professor, Oi. não é só 1 sobre y, não? Sobre... Opa, verdade. Fica E a gente está derivando apenas o x, né? ficou 1 vezes y menos x vezes 0 sobre y ao quadrado. Correto, pessoal. Deixa eu apagar aqui para não ficar errado. E aqui mudou também porque ficou só um meio. Aí, pessoal, eu coloquei aqui entre aspas que ela é contínua desde que esse y seja diferente de zero. Certo? Guardei essa informação. Aí eu olho para essa derivada parcial, só que agora em relação à variável y, em um ponto xy qualquer. Quando eu faço essa continha, aí agora o numerador zerou, menos x sobre y ao quadrado. Agora ficou desse jeito aqui, pessoal. Então, quando eu olhar para essa derivada parcial no ponto 2, isso é igual a 1/4. Aí eu coloco também aqui entre aspas, que essa minha função derivada parcial de f em relação à variável y, ela é contínua desde que esse meu y seja diferente de zero, pessoal. Então essa função será uma função de classe 1. Se você retirar, pessoal, o y igual a zero, basta retirar o y igual a zero, pessoal. Ou seja, se você retirar o eixo x, a função ela é uma função diferenciável. Basta fazer isso. Logo, essa função é diferenciável no ponto 1, 2, que é o ponto que estamos considerando. Logo, f de x e y, ela é diferenciável em 1, 2. Aí, pessoal, agora eu sei calcular essa derivada direcional. Lembrando que a derivada direcional eu tenho que aplicar em um vetor unitário. Se o vetor não for unitário, você tem que tornar ele unitário. Como é que eu torno um vetor unitário? Dividindo ele por sua norma. Só que esse vetor já é unitário, ele apareceu do jeito unitário. Então agora o que eu tenho que fazer? Calcular o produto interno entre o gradiente dessa função nesse ponto. Com quem, pessoal? Com o nosso vetorzinho, que é o vetor 1 sobre raiz de 2, que multiplica 1. Fazendo essas continhas, isso aqui será igual a... Quem é o gradiente dessa função, pessoal? Aqui, derivando parcialmente f em relação a x, eu ganho 1/2. Derivando f em relação a y, eu ganho 1/4. Fica 1/2, 1/4. Professor, é menos 1/4. É menos 1, né? Eu escrevi lá só 1/4. Deixa eu voltar lá. Menos 1/4, pessoal. Pronto. Aí eu trago para cá, faço isso aqui interno com o vetor 1 sobre raiz de 2, que multiplica 1. Essa continha fica... pessoal, ficou uma conta 1 sobre 2 raiz de 2 menos 1 sobre 4 raiz de 2. Multiplico por raiz de 2 em cima e divido por embaixo. Ficou raiz de 2 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 8. Ainda dá igual a 8, que divide 4 dá 2 raiz de 2, menos 8 que divide 8 dá 1 raiz de 2. Dá a raiz de 2, que multiplica 2 menos 1. Dá raiz de 2 sobre 8. Essa é a continha, pessoal. Então, essa é a derivada direcional. Ela existe e agora eu consegui calcular essa derivada direcional.
na direção desse vetor 1 sobre raiz de 2 que multiplica 1. Aí lembrando a vocês que a derivada direcional ela generaliza a noção de derivada parcial. Porque a parcial eu derivaria só em direção ao eixo x e em direção ao eixo y, nosso plano xy. A direcional não, é em qualquer direção, pessoal, que você escolher. Basta que essa direção onde você aponta seja uma direção... Assim, não é que tem que ser na direção de um vetor unitário. Uma direção de um vetor, na hora de fazer as contas, aquela direção que você apontou, você tem que escolher um vetor unitário. Embora a direção que você está fazendo as contas seja de um vetor que não é unitário, o que eu faço? Divido esse vetor pela sua norma, ele fica unitário, aí eu faço as contas. Porque a direção não precisa ser uma direção unitária, não. Mas na hora de fazer as contas, sim, tem que ser unitária. Pessoal, é bom que você consegue resgatar as derivadas parciais através das direcionais, mas não vou fazer isso agora não. Vamos para frente. Isso aqui é análogo, só que as derivadas parciais são mais difíceis, né, pessoal? Mas é análogo. Só que é um pouco mais difícil derivar isso aqui parcialmente. Vamos para o item 4. Eu tenho uma função z, que é a função f de u ao quadrado mais v ao quadrado na primeira componente e u vezes v na segunda. Onde essa f com essas duas variáveis, x e y, ela é uma função diferenciável, pessoal, qualquer. Eu quero expressar a derivada parcial dessa minha z em relação à variável u e a derivada parcial dessa minha z era para ser em relação à variável v. Aqui está errado a escrita. Aqui é v. Aqui é uma. Como é que eu faço essas continhas, pessoal? Como a função f é uma função diferenciável, o que dá para fazer, né, pessoal? Eu sei como fazer essas continhas. Por quê? Quando eu olhar aqui para o domínio da função, eu vou considerar isso aqui como uma curva e vou aplicar a regra da cadeia. É isso que eu vou fazer. Então, seja... eu vou escrever, pessoal. Eu vou dizer que a função é diferenciável, ela já é, porque senão na hora de fazer umas aplicações vocês vão concluir do modo errado, a culpa vai ser minha. Então deixa eu escrever do jeito certo. Então, como essa minha função ela é diferenciável, agora sim, eu não tenho medo de fazer isso mais não. Ela é diferenciável. Então, eu posso considerar a seguinte curva. Podemos considerar a curva aí a curva, pessoal, a sugestão é dada, porque a curva ela já está no domínio da função. Eu só vou só dar o nome para as coisas. Ela já está aqui. A minha curva gama, agora aqui é u e v, né, pessoal? Como é que eu escrevo essa minha curva para dar certo esse negócio? Ficou u ao quadrado mais v ao quadrado. Como é que eu escrevo isso, não é? Para dar certo. Como eu quero primeiro em relação a u, posso olhar para a curva gama u, que ficaria u ao quadrado mais v ao quadrado uv, tratando o v como uma constante. Poderia, né, pessoal? Eu quero aplicar a regra da cadeia. Eu teria uma maneira mais fácil para fazer isso, derivar isso direto. Mas tem que olhar ele como uma curva, não tem jeito.
que olhar como uma curva. Aí sim, dá certo. Fica 2U. 20. Vou olhar desse jeito. Vou olhar primeiro como a curva gama U. Que é essa minha curva? É U ao quadrado mais V ao quadrado. O V, nesse caso, eu não me importo com esse V, não. Ele fica meio que fixo, pessoal. Podemos considerar essa curva e aplicar a regra da cadeia. Então, o que eu devo fazer? Então a derivada parcial dessa minha função z em relação à variável u é você derivar em relação à variável u aquela nossa função composta com essa curva gama u, pessoal. Só que isso aqui, via regra da cadeia, é o gradiente da função aplicada à curva vezes a derivada dessa função. Não, vezes a derivada da curva. É isso. Isso aqui é igual. Qual é o gradiente da função? Eu não sei quem é a função, mas eu sei que a gradiente existe. Eu derivar parcialmente essa função em relação à variável x, aqui no ponto gama u. Aí eu derivar parcialmente essa função em relação à variável y, no ponto gama u. Derivar a curva, eu sei. Cadê a nossa curva? Ela vai ficar, tá aqui. Se eu derivo em relação a u, o v é constante para nós. Fica 2u e fica v. 2u e v. Fazendo essa continha, vai ficar 2u, que multiplica a derivada parcial de f em relação à variável x, no ponto gama u, mais v, que multiplica a derivada parcial de f em relação à variável y, no ponto gama u. Dá para melhorar? Dá para ver quem é essa derivada? Não dá, né, pessoal? Vai ficar dessa maneira. Então, deixa desse jeito que está. Ou seja, é 2u vezes a derivada parcial de f em relação à variável x, mais v, que multiplica a derivada parcial da função f em relação à variável y. Deixa eu conferir para ver se está certo. Tá, 2u, derivei f em relação à variável x, mais v, derivei f em relação à variável y. Para derivada dessa minha z em relação a v é análogo, eu só vou mudar a curva. É só isso, pessoal. Mas fica sendo análogo. Para derivada parcial de z em relação à variável z, considere a curva, eu vou chamar ela agora de beta, será uma beta v, ela olha para u como uma constante, ela só faz variar o v, no caso fica u ao quadrado mais v ao quadrado, o v. Aí entendam, pessoal, aqui o que é parâmetro é v, u é constante, não interessa não. Posso aplicar a regra da cadeia? Então, por regra da cadeia, aí pessoal, o que eu quero de vocês é que vocês saibam argumentar essas validades, pessoal. Eu não quero que vocês façam as contas só dizendo que está feito. Não, eu quero que vocês saibam por que está sendo verdade. Não vou cortar o exercício de vocês. Então, quando eu derivar parcialmente em relação à variável z, não, em relação à variável v, a função é z. Aí eu derivar em relação a v, a composição dessa minha f com essa beta v. É isso que eu vou derivar. Aqui é que eu vou aplicar a regra da cadeia. É o gradiente composta com essa minha curva. E aqui eu tenho a derivada
dessa minha curva. Faço esse produto interno, está resolvido. Eu não sei quem é a derivada dessa minha função, mas eu sei que eu vou derivar ela parcialmente em relação à variável x. Por que que eu sei disso? É assim que é dado o gradiente, pessoal. E faço a composição com a curva. Derivo parcialmente essa minha função em relação à variável y, componho com a minha curva. Aí eu vou derivar a curva beta em relação à variável v, que é o seu parâmetro, que é a sua variável. Então, quando eu derivar, vai aparecer aqui 2v e aqui vai aparecer u. Quando eu faço esse produto interno, não é que ele vai ficar, pessoal, vai ficar 2v, que multiplica a derivada parcial de f em relação à variável x, mais u, que multiplica a derivada parcial de f em relação à variável y. Essa é a maneira de fazer. Daqui a algum tempo, quando vocês forem fazer essas contas, que elas vão estar inclusas em outras coisas, você não precisa fazer mais um método, mas agora tem que fazer, pessoal, certo? Mas daqui a alguns dias, não precisa fazer isso mais não, você vai olhar para cá e daqui tirar a conclusão, mas hoje não, hoje é assim, certo? Mas daqui a alguns dias, vocês vão olhar para cá e já vão fazer essa conta imediatamente. Isso aqui é 2u, fx, mais v, fy. Isso daqui a alguns dias. Vocês vão olhar para ela e fazer essa conta desse jeito. Hoje não. Hoje é esse método aqui. Que é a mesma coisa, só que foi escrito com os detalhes para que vocês possam ver a validade das coisas, pessoal. Pessoal. Esse exercício número 5. Dá para fazer ele aqui rapidão. Então, eu tenho uma função diferenciável, novamente em R2. Aí ele quer saber como é que eu derivo essa função ao longo de uma circunferência, pessoal. Aí ele é bem elegante, porque como é ao longo de uma circunferência, vocês sabem que uma circunferência é uma curva. A função é diferenciável. Então, como f é diferenciável, eu já sei disso, e eu posso olhar para a nossa circunferência. Isso aqui eu posso olhar para ela como conjunto de quem, pessoal? Eu posso olhar como sendo uma gama de θ, onde esse θ, isso aqui sendo cosseno de θ, seno de θ, onde esse nosso θ ele varia de 0 a 2π. Eu posso fazer isso. Daí é só aplicar a regra da cadeia e ficou bem legal, né, pessoal? Então, quando eu derivar essa minha função ao longo dessa curva, aí eu aplicar a regra da cadeia a essa composição. Isso aqui é o gradiente dessa minha função ao longo dessa curva. Isso aqui eu faço o produto interno com a derivada dessa curva. Quando eu faço as continhas, ok, o gradiente eu não conheço, mas eu sei que ele existe. Eu não conheço esse gradiente, mas eu sei que ele está aqui e eu tenho que calcular ele ao longo dessa curva também, pessoal. E esse gradiente ele é dado desta forma aqui. Só que a curva é sem derivar. Se você derivar a curva cosseno θ seno θ, você vai obter menos seno θ cosseno θ. Eu faço esse produto interno. Quando eu faço esse produto interno, eu obtenho menos seno de θ vezes derivada parcial de f em relação à variável x. Aqui é aplicado ao longo da curva, pessoal, não esqueçam disso. Mais cosseno de θ vezes a derivada parcial dessa função em relação à variável y. E aqui também é ao longo da curva. Não esqueça dessa informação.